Nesta lição, eu vou pegar algumas HQs como referência para mostrar como podemos escrever gêneros de ritmo mais lento em quadrinhos. Cada mídia tem suas particularidades, então escrever um gênero lento em livro é diferente de escrever em filme, que é diferente de escrever em série de TV, que é diferente de escrever em quadrinhos e por aí vai. Então aqui eu vou dar exemplos de HQs específicas para ajudar você a compreender melhor o conceito. Todas as HQs que eu vou usar nessa lição, em toda a aula, na verdade, são quadrinhos nacionais produzidos por autores brasileiros. Eu não vou disponibilizar essas HQs gratuitamente por respeito às horas de trabalho que esses autores tiveram para produzir suas obras. Mas abaixo dos materiais complementares eu deixei links para as redes sociais deles, caso tenha interesse em acompanhar o trabalho e adquirir as obras deles. A exceção, é claro, são as HQs que eu citar que forem da minha própria autoria. Essas vão estar disponíveis para baixar nos materiais complementares. Os gêneros que eu escolhi para mostrar aqui são terror, drama, hard sci-fi e ficção histórica. Antes, deixa eu só fazer uma consideração que eu já comentei na lição anterior, mas vale reforçar. É claro que você pode escrever histórias dentro desses gêneros e que não tenham um ritmo lento. A separação que eu fiz nessa aula é principalmente por questões didáticas, educativas, né? Assim fica mais fácil de entender como funciona. Mas nada na narrativa é engessado, né? Então não veja essa lição como uma regra, e sim como um ponto de partida, como uma referência, né? Da mesma maneira, relembrando lá a nossa lição sobre ritmo, né? Uma história não vai ter sempre o mesmo ritmo. É claro que numa história de ritmo lento, em algum momento pode ter cenas com um ritmo mais acelerado e vice-versa, né? Mas aqui eu estou me referindo ao que a gente poderia dizer, né? O que a gente poderia chamar de o ritmo geral da história, por assim dizer. Vou começar com o terror, que é um dos meus gêneros favoritos e o que eu estou mais acostumado a escrever. O terror é tradicionalmente um gênero de ritmo mais lento porque tem principalmente dois focos: a construção da atmosfera e a construção da antecipação. A construção da atmosfera é comum no terror porque é a atmosfera que vai criar o clima, né? O sentimento que uma história desse gênero exige, que podem ser muitos sentimentos, né? Mas geralmente é a tensão, a morbidez, a sensação de que algo muito ruim está para acontecer a qualquer momento. Nos quadrinhos, uma boa notícia é que muito da atmosfera da história pode e vai ser definida pelo artista, muitas vezes pelo próprio estilo do artista. Pode ser porque é o estilo tradicional dele, pode ser porque ele decidiu por um estilo específico para aquela história. Frank Tartarus e eu fizemos uma série de HQs curtas chamadas Crônicas do Sistema Solar, que eu escrevi e ele desenhou, né? E ele decidiu que cada história teria um estilo de arte e de pintura diferente. Por isso, as duas primeiras crônicas que não são pintadas possuem estilos bem diferentes. Em Crônicas do Sistema Solar Mercúrio, a história é desenhada de forma minimalista, num estilo em que os artistas chamam de chiaro escuro, né, que trabalha o contraste entre preto e branco. Mas em Crônicas do Sistema Solar Vênus, por exemplo, ela já é desenhada num estilo com mais nuances e meios tons. Essas decisões do Frank não são aleatórias, são decisões conscientes baseadas no tipo de história que eu escrevi. Eu sei que sou suspeito para falar, mas o trabalho do Frank nessa história é incrível e você vai poder ver por si mesmo porque essas HQs estão entre os materiais que eu vou disponibilizar nos materiais complementares das lições desse curso. Crônicas do Sistema Solar não são histórias de terror, são histórias de ficção científica, na verdade, mas elas compartilham com o terror duas coisas em comum: um ritmo mais lento e o foco na construção da atmosfera. Um exemplo agora de terror é a HQ Sarjeta do Terror Transição, que eu escrevi e desenhei, mas decidi por um estilo que não é o meu estilo tradicional. Como era uma história estilo noir com terror, eu decidi fazer uma arte mais estilizada e com contraste, bastante contraste, né? Alto contraste, como a gente chama, usando mais o chiaro escuro do que nuances como meios tons ou achuras. Eu sei o que você, aspirante a roteirista e que não quer saber nada de desenhar, pode estar pensando: o que isso tem a ver com roteiro? Bom, isso tem mais a ver do que você imagina. Apesar de muito da atmosfera ser definido pela arte, a construção gradual da atmosfera é feita baseada no ritmo que o roteirista define para a história. Se ele estiver escrevendo sua história no modelo de roteiro completo, claro. Isso significa que é papel do roteirista definir se, por exemplo, a história vai começar com uma splash page e pular logo para a ação ou se vamos desvendando o mundo visualmente aos poucos. Essas decisões fazem bastante diferença no quesito construção de atmosfera. Sargento do Terror Transição é uma HQ curta, tem apenas 10 páginas, então numa história dessas você também não pode passar 5, 6 páginas só construindo a atmosfera.
Você sempre vai trabalhar baseado no tamanho que sua história vai ter para poder decidir o quanto da sua história, ou se você gosta de matemática, a porcentagem da história que você vai usar para, por exemplo, a construção da atmosfera, ou para diálogos, ou para ação, ou para abertura, para desfecho, etc. Nesse caso, a construção da atmosfera acontece nas duas primeiras páginas, ou seja, pega os primeiros 20% da história. Nessas duas páginas, nós temos uma ideia de como é esse mundo e como o leitor deve se sentir em relação a ele. E, se eu fiz o meu trabalho direito, o leitor, quando olhar essas páginas, vai ter uma sensação de opressão, como se estivesse sendo pressionado, encurralado de certa maneira. Isso não é só por causa da arte, mas por causa também da forma como descrevi essas cenas. Eu coloquei um quadro amplo no início da história para dar uma ideia geral do contexto, aquilo que a gente chama de establishing shot. Também pela localização, né? E de que tipo de lugar estamos, né? Já que nós estamos falando de uma história que não se passa no presente. Mas a partir daí, todos os outros quadros mostram pouquíssimo da cena, se focando mais nos personagens. Os quadros maiores mostram apenas um ou outro elemento a mais, como uma mesa, cadeiras, mas não muito mais do que isso. Esse tipo de decisão é importante na hora de construir a atmosfera, porque é isso que vai dar ao desenhista as ferramentas para entender o que o roteirista pretende com a história. Se você tiver a sorte de ter como parceiro ou parceira um desenhista perspicaz, você não vai precisar fazer muito. Mas se estiver trabalhando com um desenhista pela primeira vez, não tem certeza se ele vai entender tudo o que você quer, pode ter que especificar certas coisas. Como eu expliquei lá na lição sobre ritmo, o diálogo é outra forma de desacelerar a história. E eu faço isso com transição também. No momento em que a personagem, que a gente conhece apenas como filósofa, vai conversar com a inteligência artificial que domina o mundo e as duas têm longas conversas que duram páginas inteiras. Claro que o diálogo tem outras funções, como explicar elementos do plot, né, aquilo que a gente chama de exposição, que a gente viu nas primeiras aulas, nos ajudar a entender melhor os personagens, etc. Mas aqui ela serve também para desacelerar a história ao máximo, para colocar o leitor quase como num estado de tempo parado, digamos assim, onde o tempo parece que não passa, o que tem diretamente a ver com o plot da história. Outra característica do terror é a construção da antecipação. Isso tem bastante a ver com suspense. Eu achei melhor falar sobre isso em separado, já que suspense não é uma técnica usada só no terror, né? Então eu vou deixar para falar sobre isso melhor na última aula. Um outro gênero que normalmente tem ritmo lento é o drama. Drama é um termo meio genérico, mas a gente costuma usar para se referir a histórias de vida reais, né? Ou pelo menos que poderiam ser reais, né? Mesmo que não se baseiem em fatos. O drama biográfico tem histórias ótimas nos quadrinhos e uma delas é Semilunar, do autor Camilo Solano, uma das histórias mais tocantes que você vai ler em quadrinhos, e eu não estou exagerando. Semilunar conta a história de uma menina com problema de gagueira cuja mãe é cantora. Se é necessário dizer que a menina passa por algumas dificuldades na sua vida. Eu recomendo muito que vocês leiam essa HQ, que também nos dá ótimos exemplos de trabalhar com um ritmo mais lento em HQ. Drama é um daqueles gêneros que quem está acostumado com gêneros mais populares como ação e super-heróis pode pensar superficialmente que é um tipo de história onde não acontece nada. Mas isso não poderia estar mais longe da realidade, já que uma boa história dramática não precisa de explosões nem luta corporal para ser interessante. E esse é o caso de Sim Lunar. Uma coisa que o Camilo Solano trabalha em Cime Lunar é o uso frequente de silêncio, ou seja, de quadros mudos, né, que não possuem diálogos, onomatopeias ou qualquer menção de som. É uma técnica muito comum usada para desacelerar o ritmo da história também. Mas uma coisa que é importante citar sobre ritmo, e eu não sei se eu deixei isso claro na lição sobre o assunto, por isso eu vou reforçar aqui é que essas decisões para desacelerar o ritmo, elas não são apenas pela estética, tá? Ou seja, não são só para bonito. Elas têm funções bem específicas. E no caso de Sim Lunar, os silêncios eles são um convite para reflexão, para a gente absorver os acontecimentos anteriores, para a gente refletir sobre o que está lendo e principalmente para a gente ter tempo de sentir a história. Como você pode ver, estabelecer quadros de silêncio é uma decisão simples, mas não é uma decisão leviana. Ela afeta diretamente a experiência de leitura. É claro que quadros de silêncio não são usados apenas no drama, podem ser usados em qualquer outro gênero, como terror, por exemplo. Mas em Cine Lunar nós temos um bom exemplo de como esses silêncios tornam a experiência de leitura muito melhor. Simular também dá um bom exemplo de como não precisamos necessariamente de diálogo para desacelerar o ritmo. A HQ trabalha com poucos diálogos por quadro, mas se foca em ter poucos quadros por página para que os quadros sejam maiores e tenham mais espaço para convidar o leitor à reflexão. Como eu comentei na lição sobre splash pages, e Camilo faz isso aqui algumas vezes, uma splash page com poucos elementos e focado numa situação bem específica pode nos ajudar
a trazer reflexão, contemplação no leitor. Um outro gênero que trabalha frequentemente com ritmo lento é chamado de hard sci-fi. Tecnicamente, ele é um subgênero, porque é um gênero dentro do gênero de ficção científica. Mas para simplificar, vamos usar o termo gênero para ele também. O hard sci-fi é um gênero que preza por ser mais preciso na fidelidade científica e frequentemente trabalha com temas mais complexos, filosóficos, tentando usar a ficção científica para comentar ou explorar perguntas fundamentais sobre a vida, sobre a existência, sobre a sociedade, etc. Como eu comentei antes, eu trabalhei com Frank Tartaros em uma série de HQs chamada Crônicas do Sistema Solar. Infelizmente não chegamos a terminar a série, mas eu espero que um dia a gente termine. Mas o que importa aqui é que cada uma das histórias era uma narrativa independente, né? Sem continuidade direta um com o outro, e cada uma explorava um planeta ou lua do nosso sistema solar, imaginando como seria se esse local tivesse algum tipo de vida. Essas histórias podem ser consideradas hard sci-fi porque eu me foco bastante em trabalhar a história ao redor das características de cada planeta, pegando como referência especulações feitas por cientistas sobre como poderia ser a vida nesses locais e extrapolando essas especulações baseadas em pesquisas sobre a vida na Terra, no caso. Mas é claro que as histórias não são só um conjunto de fatos científicos, né? Senão não teria por que criar uma narrativa de ficção, mais vantagem fazer um documentário. As histórias também usam elementos para criar conflito e levantar questões sobre a vida e a existência. As crônicas do Sistema Solar são um caso especial nesses exemplos que eu estou citando porque foram feitas para serem publicadas originalmente no jornal. Então eram histórias de uma página, mas com páginas de um tamanho bem maior do que uma página tradicional de quadrinhos, o que permitia que a gente pudesse fazer histórias com 15, 20 quadros se a gente quisesse. A partir da terceira crônica, as histórias migraram para a versão revista do jornal, onde a gente tinha 2 páginas e um tamanho de página menor. Então, dá para ver claramente a diferença de formato entre elas. Comento isso aqui porque a decisão de colocar muito mais quadros nas primeiras 2 histórias não foi só uma questão narrativa, foi também da possibilidade de fazer isso, já que a página era bem maior. Mas o que importa para a gente aqui nessa lição sobre ritmos é que algumas dessas histórias fazem uso de um recurso mais clássico para desacelerar o ritmo, que é a narração. Em Crônicas do Sistema Solar Mercúrio, a história é contada com a ajuda da narração em terceira pessoa, para trazer um caráter mais documental para a história, como se alguém estivesse registrando aquele evento do jeito que um cientista faria quando está observando a vida selvagem. O uso da narrativa é outra maneira de usar o texto para desacelerar o ritmo, e assim como o diálogo nos quadrinhos tem muito a ver com o tempo de leitura. Por isso, Crônicas do Sistema Solar Mercúrio pega um pouco pesado na narração, usando bastante texto para contar a história em alguns quadros. Ao mesmo tempo, ela não pega tão pesada a ponto da história parecer um livro ilustrado ao invés de uma história em quadrinhos, deixando também que os quadros ajudem a contar a história. E essa é para mim uma distinção bem importante. Embora existam grandes trabalhos produzidos em quadrinhos que lembram, né, mais um livro ilustrado do que uma HQ, como a excelente minissérie The Other History of the DC Universe, particularmente eu prefiro que o texto e a imagem se complementem de formas mais interessantes e complexas do que só jogar a imagem ali para ilustrar o texto. Porque, se for para fazer assim, então eu simplesmente escrevo um conto literário ao invés de uma HQ. Mas enfim, o que importa aqui é que eu tomei uma decisão consciente de narrar a história como se fosse um documentário sobre a vida selvagem. O que por si só já ajuda a estabelecer um ritmo, afinal, documentários sobre vida selvagem, apesar de ter momentos de movimento e ação, tem normalmente um ritmo mais lento. E além da narrativa, outra coisa que eu fiz para emular esse ritmo mais lento de documentário foi usar muitos quadros, né? Mas usando cada quadro de forma que eles dessem a impressão de que alguma coisa está acontecendo de forma lenta, ou que estamos vendo algum movimento muito específico. Os quadros também são usados para a construção de mundo, e no roteiro eu descrevi eles com a ideia de mostrar que aquele é um planeta praticamente inóspito, né? Onde seria impossível a vida como a gente conhece existir, porque Mercúrio é um planeta de extremos, né? Um lado é quente demais por causa da exposição eterna ao Sol e o outro frio demais porque fica sempre oculto dele. Nos últimos quadros, a história acelera porque está contando um momento que acontece muito rápido. Esse é outro ponto importante de se levar em consideração sobre ritmo e que eu já comentei. Quando eu falo de uma história ter um ritmo mais lento, eu estou falando de uma forma geral, né? Mas uma história normalmente vai variar em ritmo em momentos específicos. Uma história de terror pode ir do ritmo lento para uma cena mais frenética de perseguição em determinado momento. Não é porque sua história tem um ritmo geral, né, um ritmo predominante, que você precisa ficar só nesse ritmo, né? Ou vai ficar chato. Lembra daquela ideia da história como uma montanha russa. Tudo depende do tipo de história que você quer contar e como você vai contar ela.
Às vezes sua história vai exigir um ritmo muito lento, às vezes um ritmo muito acelerado, e muitas vezes vai ficar no meio termo e tem vezes que vai variar entre um e outro com frequência. Lembrando que essas explicações são exemplos didáticos, educativos, para ajudar você a entender melhor como se constrói uma história, mas não são regras rígidas. Faça o que for melhor para sua história e tenha o seu próprio julgamento do que é melhor. Por último, eu vou comentar um pouco sobre a ficção histórica. Como eu disse na lição sobre o que é gênero, é óbvio que a questão do ritmo não é engessada. Você pode ter ficções históricas, terror, etc., que têm um ritmo mais acelerado. Mas você também tem que pensar que existe um motivo pelo qual os autores gostam ou escolhem trabalhar com determinado gênero. Ficção histórica é um tipo de narrativa que explora uma história fictícia dentro de um tempo e espaço específico, ou seja, dentro de um período histórico que o autor escolheu trabalhar. E essa não é uma decisão leviana, porque diferente da fantasia ou da ficção científica, existe um compromisso maior, ou deveria existir pelo menos, em ser o mais preciso possível em termos históricos, porque o autor não escolheu fazer uma ficção histórica por acaso, né? Ele quer mostrar como era de verdade aquele período e, se possível, fazer você sentir como se estivesse vivendo naquela época enquanto está lendo a história. E isso vai mudar completamente a forma como o próprio roteirista vai experienciar, né, escrever a história. Porque numa história passada no presente, você não precisa ficar descrevendo certos detalhes, por exemplo, né? Uma mesa, uma cadeira, um carro, podem ser descritos de forma bem genérica que não vai fazer tanta diferença, né? Isso pode ser depois completado pelo desenhista. A não ser, claro, que você precise descrever de forma específica por questões da narrativa e do plot, né? Mas numa ficção histórica pode ser necessário um esforço maior em descrever certos elementos da história, como o cenário, a arquitetura, vestimentas, etc. Porque, dependendo da época, né, esses elementos desempenham um papel super importante no dia a dia das pessoas e no como elas se comportam. Uma pessoa usando o telefone no começo do século XX é muito diferente de uma pessoa usando um telefone hoje em dia. Isso só para dar um exemplo, né? Um bom exemplo disso é a HQ Beco do Rosário, da Anna Keller, né, que eu já dei uma palhinha na lição anterior. A HQ se passa em 1920 e conta parte da história da modernização da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, contando a história de uma menina negra que sonha em ser jornalista. Uma história maravilhosa que eu recomendo demais para você ler. Mas, para nossos propósitos aqui, o que importa são as decisões que a Ana tomou ao desenvolver a história. Como eu disse, existe um motivo pelo qual o autor decide por uma história de época ou por contar um período histórico. Ele quer mostrar para o leitor como era aquele período. Então não dá para fazer como eu fiz em Sargento do Terror Transição, por exemplo, onde nós podemos esconder o cenário, né? Não ver quase nada do cenário, né? A história tem que mostrar coisas, né? Ela tem que mostrar os edifícios, ela tem que mostrar as vestimentas, ela tem que mostrar as ruas que eram bem diferentes de hoje em dia, ruas que ainda existem, mas que mudaram completamente, né, em 100 anos e por aí vai. Então você vai ver em Beco do Rosário com frequência quadros mais amplos que mostram bastante do cenário para a gente se manter dentro do contexto histórico apresentado. Outra coisa que a Ana faz com frequência é dedicar quadros específicos para se focar em objetos que são idiosincráticos, ou seja, que são particulares daquela época. Essas decisões, assim como nos outros exemplos que eu mostrei, são conscientes, claro, né? Porque ajudam o leitor a ficar dentro da história e não esquecer que ele viajou no tempo, digamos assim, né? Ou seja, que ele está dentro de um outro período histórico que não é o seu próprio presente. E assim como o semilunar, Ana Keller trabalha frequentemente com quadros maiores, mais amplos, o que reforça, nesse caso da história dela, a construção de mundo, mas também desacelera um pouco a história para ajudar o leitor a digerir aquele período histórico e entender as diferenças entre aquela época e o presente, e também algumas semelhanças. Então, resumindo, o que esses gêneros e essas HQs têm em comum? Elas usam diversas técnicas para deixar o ritmo da história mais lento, e isso é uma decisão consciente. Cada tipo de história exige certas coisas que você só vai saber quais são quando estiver desenvolvendo sua história. E a partir disso é que você vai saber como trabalhar sua narrativa. Se for uma narrativa em que você quer construir a atmosfera, talvez um ritmo mais lento seja para você. Mas, de novo, você pode querer o oposto e tentar fazer uma ficção científica de ação ou uma fantasia histórica. Que tal? Uma das crônicas do Sistema Solar, Titã Encélado, conta sobre uma guerra involuntária entre duas espécies e, apesar de seguir a linha do hard sci-fi como as outras, traz um ritmo bem mais acelerado que as anteriores. Então você não precisa necessariamente se prender a um tipo específico de ritmo para algum gênero. O que quer que você decida fazer é com você. Só lembre que nada do que eu expliquei aqui é engessado e serve apenas como referência caso você precise de uma ajuda e de um guia, digamos assim.
Um bom exercício que você pode fazer nessa lição é tentar reescrever uma das histórias que você trabalhou durante esse curso em um dos gêneros que eu citei aqui. Pode ser a história do leite ou a sequência que você criou na aula anterior. Se essa história fosse, por exemplo, um hard sci-fi, como seria? E se fosse terror? Escolha um gênero dos que eu citei aqui e que você acha legal, claro, né? E veja o que você consegue fazer. Na próxima lição, nós vamos falar sobre escrever HQs de ritmo acelerado. Te vejo lá.